Bom, revendo os vídeos passados que eu fiz, acho que acabou passando uma impressão meio errônea, que o sistema seja meio engessado, o que não é verdade. A beleza da técnica do desbaste de alívio em microfio é justamente conferir uma maior versatilidade ao fio, né? E fazendo com que você adeque o fio para cada tipo de corte, de uma forma bem rápida, inclusive. Aqui tem duas facas iguais, Tramontina, de aço carbono, custa R$5 cada faca dessa. Essa daqui eu já modifiquei para o meu fio, essa daqui está original. A única coisa que eu fiz foi retocar o fio dela para ele realmente ficar afiado e um pouco mais polido. Mas mantive não, na verdade ela vem, essas facas vêm com um ângulo de 22 graus e meio. A geometria delas, a geometria da lâmina, já é uma geometria boa, porque ela é full flat, né? É lógico, sempre há espaço para se ganhar alguma coisa no fio, mas é bem fina na região do fio. No ombro do fio de fábrica, tá? Que com 22 graus e meio, no ombro do fio, né? Aqui nós temos a borda extrema do fio, e o ombro ele fica 1 ou 2 milímetros acima disso, né? Eu medi com o paquímetro e deu uma espessura de 0,4 milímetros na faca original, ou seja, originalmente ela já tem um bom desempenho de corte. Essa que eu adaptei, é possível se notar inclusive que ela já está com uma pátina natural, né? Eu dei uma refinada nisso, obviamente, né? O ombro deste fio aqui, ele está com exato 0,1 milímetro. Essa faca aqui é interessante para os amigos treinarem a afiação, porque é aço carbono, então já é extremamente fácil de ser afiada. Infelizmente, essas facas da Tramontina, elas vêm com uma dureza abaixo de 52 RC. Né? Como eu sei disso? Eu testei a minha cópia chinesa da Falkniven, que é a faca com menor dureza que eu tenho, tem 52 RC. No teste de espinha, as Tramontinas, essas duas Tramontinas, indentaram a espinha e praticamente nem marcou a Falkniven chinesa, né? Então significa que essas facas aqui têm menos de 52. A julgar pela minha experiência nesses testes de dureza que eu desenvolvi batendo a quina de uma espinha contra a outra, eu diria mesmo que elas têm menos de 50 RC de dureza. Então é um fio que vai rolar com muita facilidade, principalmente o dessa daqui, porque eu afinei ainda mais a borda extrema, né? Mas ganho em habilidade de corte, né? Então, como eu sempre disse, geometria é o que corta. Vocês vão notar que eu fiz um desgaste na lâmina original, porque se eu mantiver essa lâmina até aqui, do jeito que está o calcanhar da lâmina até aqui, no afiar, como o cabo vem até um pouco mais à frente, dificulta um pouco a fiação. E se você não tiver muita atenção, você vai criar uma barriga característica aqui nessa... Na verdade é uma barriga, mas no sentido de uma reentrância, né? Que é mais ou menos característica desse tipo de faca. A maioria das vezes que a gente vê uma faca dessa com mais uso, que já foi muito afiada, ela apresenta um desgaste aqui assim, e isso torna a faca muito menos eficiente depois para cortar qualquer coisa em tábua. Então o que foi feito? Usando um esmeril comum, eu fiz um desgaste aqui, cuidando para não superaquecer o aço, porque já tem baixa dureza. Se eu deixasse esse aço ficar azul, haveria uma diminuição talvez
de mais 1 ou 2 pontos na dureza dessa faca, o que não é desejado. Então aqui, além de melhorar minha empunhadura para efetuar corte e tal, evita esse problema na afiação, ou seja, facilita a minha afiação. Tá? Então foi só por isso que foi removido essa porção daqui, né? Essa faca está original em tudo, tá? Com exceção do fio, como eu já falei, que eu usei um clone chinês do Edge Pro Apex, né, para refinar esse fio, mas sempre mantendo... Na verdade, eu não mantive o ângulo de 22 graus e meio. Eu abaixei um pouquinho o ângulo para 20 graus. Né? É pouca diferença, mas dá uma diferencinha na habilidade de corte. Mas é mais por uma questão de padronização mesmo. Podia ter deixado os 22,5, não teria problema. Ambas as facas estão bem afiadas. Tá? Essa aqui foi terminada na pedra 1500 que vem no Edge Pro Apex, ou seja, equivale mais ou menos a uma lixa d'água 600 ou 700. Né? Ambas as facas estão bem afiadas. Essa aqui tem um dentinho de fábrica aqui que eu resolvi não remover para não desgastar muito o metal. Mas ambas as facas estão bem afiadas. Né? Vamos testar a outra. E com nível de acabamento e polimento igual. Tá? Essa aqui foi acabada numa pedra 600 da Spyder. Muito bem. Então, aquilo que eu falei, que pelos vídeos passados parecia que o sistema é engessado, em que sentido? Porque todos os meus vídeos eu falo lá, desbaste a livre de 10 graus, microfio de 20 graus. E parece que isso é uma regra, e na verdade não é. Essa faca aqui, por exemplo, originalmente, o ângulo do desbaste original do flat dela é cerca de 3 graus de cada lado. Aí, Cabral, como é que você sabe disso? Muito simples, isso a gente usa matemática. Né? Você mede, por exemplo, a espessura da espinha da faca aqui. Essa aqui, por um acaso, tem 1,8 milímetros. Mede este comprimento, desde a espinha até a borda do ápice do fio, que no caso aqui são 28 milímetros. Aí você pega a metade de 1,8, que é a largura, a espessura da espinha nesse ponto. Por que metade? Porque o triângulo retângulo ele é formado de um lado só. Então você pega a metade, que é 0,9 milímetros, e divide 0,9 por 28. Aí você vai obter um número que é 0,0321, qualquer coisa por aí. Aí simplesmente você pega uma tabela de seno, cosseno e tangente, acha-se isso na internet, qualquer bom livro de matemática tem isso, e aí você vai lá na tangente e procura quantos graus equivale a 0,0321, qualquer coisa. Você vai ver que é aproximadamente entre 2 e 3 graus. Né? Então, esse é um ângulo muito baixo. Mas como ela vem com um fio original de 22 graus e meio, qualquer aço de cutelaria apresenta estabilidade em ângulos acima de 10 graus. Essa estabilidade que eu estou me referindo não é estabilidade de fio. Significa que ela não vai deformar se eu apertá-la aqui na tábua. Essa daqui, como eu afilei ainda mais, ela está com o fio dela, que é um microfio, está com 10 graus de cada lado. Então essa daqui, se eu forçar num objeto mais duro, ela deforma não só o fio extremo aqui de 10 graus de cada lado, mas até um pouquinho acima dele. Por quê? Porque está muito delgado isso aqui e esse aço está com muito baixa dureza. Né? Mas é só para mostrar que é factível. Essa faca dá para ser usada, mesmo tendo essa dureza muito baixa, nessa condição. E eu vou mostrar como. Vamos começar fazendo um teste de corte, né, com tomate. Aqui, ó, não faça esforço nenhum para ela cortar o tomate, tá? Então vamos lá, vamos ver com a outra agora. Eu consigo perceber uma resistência um pouco maior. Por quê? Porque a espessura é maior e o ângulo do fio é maior. Mas mesmo assim,
ela corta, olha, sem eu botar muito peso aqui. Ela vai relativamente fácil. Vamos voltar para que eu retrabalhei o fio. Essa aqui então ela desce. Literalmente ela desce folgada no tomate. Tá? Mas tomate é uma coisa fácil. Mesma coisa. A maçã, porque é muito rica em pectina, ela já trava um pouco o corte. Mas mesmo assim, é um corte bem fácil para essa faca. A de cá também não fica muito atrás. Tá? Tem que fazer um esforço um pouco maior, como vocês estão percebendo. Mas ela corta relativamente bem. E maçã, gente, não é tão fácil assim de cortar, não, por causa da pectina. Tá? Pectina é um carboidrato estrutural, né? Então ele apresenta essa resistência. Mas agora, assim, esses cortes são fáceis. E realmente são. Tá? Qualquer boa faca deveria fazer isso bem. Agora eu vou mostrar aquela questão que eu falei de modular o fio. O que isso é? Né? O que significa modular o fio? Temos uma corda de sisal aqui. Né? Isso não é muito fácil de ser cortado. Então vamos ver com a faca original. Vocês viram que ela está bem afiada. No entanto, olha a força que eu tenho que fazer para cortar uma simples corda de sisal. Né? Praticamente tive que pendurar em cima. Será que a minha faquinha aqui vai sair melhor? Não muito. Vamos lá. Foi mais fácil, mas não muita coisa. Por quê? Porque fios polidos, e olha que eu estou falando de um fio equivalente à lixa 600, ou pouco mais do que isso. Mas eu já considero isso um bom grau de polimento, até que eu recomendo só uma pedra carborundo e uma japonesa 1200, que equivale a uma lixa 600. Fios polidos têm um desempenho mais pobre nesse tipo de corte, material fibroso, principalmente no chamado slice cut, que é aquele que você desliza o fio sobre o meio a ser cortado. No push cut, por exemplo, que é usado para maçã, que é usado para o tomate, para se cascar uma laranja, o fio mais polido ele tem um desempenho melhor. Tá? Mas no slice cut, ele ocorre o que vocês viram aqui. Você fala assim, poxa, então mesmo uma faca com essa geometria favorável, a geometria geral da faca, até a geometria do fio, porque a daqui está com 10 graus de cada lado, penou um pouco para cortar a corda. Aí é que entra aquela questão que eu falei da modulação do fio de acordo com aquilo que você vai cortar. É lógico, você não vai ficar mudando o fio para cada coisinha que você vai cortar. Mas, por exemplo, quem tem que cortar mais corda, vocês vão ver que é um truque muito simples. Eu simplesmente vou... Inclusive esse ângulo aqui é um pouquinho menor, é 9 graus de cada lado. Tá com uma lixa 150. Eu vou simplesmente dar um acabamento mais grosseiro no meu fio. Tá? Aqui eu vou passar um pouco mais de vezes, porque o ângulo desse gadgetzinho meu, que é pré-angulado, é um pouquinho maior do que um pouquinho menor, perdão, do que o ângulo que já está na faca. Mas como ela é muito delgada, isso vai se dar de uma forma bem rápida. Pronto. Vamos ver aqui. Continua cortando bem o papel, mas agora eu sinto os microdentes nela. Tá? Inclusive, eu não tenho mais cabelo, mas ela rapa cabelo, mesmo com uma lixa 150. Né? Pronto. Então vamos ver agora como é que ela se sai na corda. Olha só. Olha a facilidade agora com que ela corta essa mesma corda, que ela teve uma dificuldade tremenda, estando com o fio bem feito, polido, tá? Semi-polido, tá? Porque um fio equivalente a uma lixa 600, a maioria das pessoas, dos experts em lã, vai dizer que é um fio minimamente polido. Mas agora, olha a diferença.
Agora ela corta. E com um detalhe importante, gente, isso aqui agora é que é importante frisar. Na maioria dos aços, ao se fazer um fio com um acabamento mais grosseiro, você perde um pouco na habilidade do push cut, né? Que é aquela para cortar o tomate, cortar a maçã, descascar uma laranja. Mas no slice cut você ganha muito em habilidade de corte. E o principal, este fio, principalmente levando em consideração que é um aço de baixa dureza, esse fio com acabamento mais grosseiro vai durar muito mais tempo do que esse mesmo fio que estava antes com acabamento mais polido. Ou seja, em torno de 10 graus para essa faca aqui, que é a que eu retrabalhei o fio. Esse fio mais grosseiro vai durar muito mais, você vai efetuar muito mais cortes com esse fio com acabamento mais grosseiro do que você faria com esse fio com acabamento mais polido. Vamos ver agora como é que ficou o desempenho dela no tomate. Perdeu um pouquinho só do desempenho, mas continua fazendo o corte de maneira limpa e perfeita, tá? Mesma coisa na maçã. Aqui, ó, se escutarem com bastante atenção, não sei se vai dar, dá para se ouvir quase um movimento de serra. Inclusive, para o corte da maçã ficou mais fácil. Ficou mais fácil o corte da maçã, tá? Do que com ele polido. Então, essa ideia de que o usuário sempre vai ter que ter um fio polido, isso é meio bobagem, tá? Muita gente pule fio por causa da beleza, de refletir. Às vezes pega um papel, coloca um papel com as letrinhas, coloca o fio aqui, olha e vê a metade da letra refletida no fio. Tá, é muito bonito isso, mas eu quero saber em questão prática. É interessante? Nós estamos vendo que não necessariamente seja interessante. Às vezes um fio com acabamento mais grosseiro vai atender melhor o usuário do que um fio mais polido. Tudo, é claro, vai depender do tipo de uso que esse usuário pretende dar a essa lâmina, tá? Agora, novamente eu vou voltar à questão da modulação do fio. Por que o sistema de desbaste, de alívio e microfio é tão interessante? Porque você refazer um microfio, você leva muito menos tempo do que refazer um fio que não foi feito desbaste e alívio. Então, vamos ver aqui uma coisa. Eu angulei esse clone do Edge Pro Apex para 21 graus. Vocês lembram que eu falei que eu refiz, né, o fio original de fábrica, refiz entre aspas, eu baixei um pouquinho, eram 22 graus e meio de cada lado, eu baixei para 20 graus de cada lado. Vocês vão ver que ela tem um corte, vamos dizer, suave no papel. Então vamos ver que aqui eu coloquei 21 graus, só para facilitar, e estou usando uma lixa 150, tá? Então vamos ver. Outra coisa, gente, quando eu passo ou quando eu afio uma faca correndo a pedra ou correndo a faca na pedra do calcanhar para a ponta da lâmina, eu crio um padrão de riscamento que facilita meu push cut no sentido do usuário, ou seja, puxando a lâmina para trás. Se eu inverter isso, pegar da ponta para cá, é o contrário, eu facilito o corte avançando a lâmina. Então é mais uma maneira de você modular o seu fio. Quem, por exemplo, tem o hábito de cortar levando a faca para frente, o ideal é que ele afie da ponta para o calcanhar. Como basicamente eu sempre usei faca tendendo mais a puxar a faca para mim, ou seja, ela correndo no sentido da minha direção, normalmente eu afio passando do calcanhar para a lâmina, tá? E pode ser feito reto também. Você
procurando entrar reto no fio, tá? Que aí você cria mais ou menos uma neutralidade nesse fio, vamos dizer assim, tá? Aqui eu só estou deixando mais áspero o meu fio. Aí eu já tenho uma rebarbinha do lado de cá, porque eu estou trabalhando, como está 1 grau só acima do que está ali, é muito mais fácil, porque eu não tenho que desgastar todo o fio. É só a borda extrema que está pegando aqui. Desculpa. Pronto, agora nós só vamos refinar agora para eliminar a rebarba. Uma passadinha de um lado. Pessoal, e outra coisa. Quem tem um pouco de dificuldade, ou mesmo quem não tenha dificuldade na afiação à mão livre, adquira um clone desse, chinês, do Edge Pro Apex, porque isso é uma mão na roda. Mesmo quem não queira usar o sistema de microfio, igual eu já vi alguns amigos que tem o SharkMake que usam o fio, o desbaste de faca, né, da Spyderco, por exemplo, mas a Spyderco usa microfio, ela às vezes dá um desbaste de 15 graus e usa um microfio de 20. Eu vejo muita gente usando o SharkMaker seguindo o ângulo do desbaste de alívio, né? Tudo bem, é uma opção, cada um faz o que lhe atende melhor, só que eu acho que perde um pouco o espírito do SharkMaker, que é ser prático e rápido, né? Porque aí você tem que desbastar o aço de todo o desbaste de alívio. Enquanto se você tiver um desbaste de alívio de 15 graus e um microfio de 20, você só vai desbastar o microfio de 20. Vamos ver como é que está aqui. Olha, está afiado, como deve ser, é verdade? Só que agora você sente os microdentes, né? Então vamos ver como é que está o desempenho. Também, ó, para o Slice Cut, ela facilitou, inclusive. Então, para quem quer uma faca para usar na cozinha, eu posso tirar aqui a espessura que eu quiser do tomate, tá? Bem fininho, não tem problema. Vamos ver na corda agora. Continua difícil, porque agora, apesar de que facilitou bem, tá? Mas ela ficaria melhor ainda se eu caprichasse um pouco mais no acabamento mais grosseiro. Mas o que está atrapalhando aqui agora é a espessura, tá? É geometria, é o ombro que está muito largo. Nós temos 0,4 mm aqui contra 0,1 na outra faca. Mas também nessa daqui, o fio vai durar mais. E, interessantemente, né, a tendência lógica do nosso raciocínio é o seguinte: bom, como a outra faca está bem menos espessa na borda do fio, aquele fio vai sofrer muito mais dano que essa. Não, na verdade, é bem provável que este fio sofra mais dano do que este fio. Por quê? Vocês viram que mesmo com o acabamento mais grosseiro no fio, eu tive que fazer muito mais força na corda. Então, mais força no fio, mesmo ele sendo mais espesso, vai se traduzir em maior probabilidade de deformação, quer seja deformação plástica transitória, que é o rolamento, quer seja deformação plástica permanente, que é o achatamento, tá? E como eu tive que executar mais movimentos, o desgaste abrasivo no fio também é maior. Então, só para ficar claro, tá? Ambas agora estão com um acabamento mais grosseiro. Tive que executar com uma certa força. Vamos ver a minha que, teoricamente, esse fio, num primeiro momento, nós acreditaríamos que esse fio é muito mais frágil que aquele. E realmente é. Se eu pegar e torcer aqui, eu consigo quebrar esse fio, ou entortar, né? Quebrar eu não digo, porque esse aço, a dureza é muito baixa. Mas olha só, a questão para mim cortar aqui, muito mais fácil com essa faca. Eu tive que exercer muito menos pressão. Ó. Pronto. E com um detalhe,
Afetou o fio? Será que afetou? Mesmo esse fio sendo bem delgado? Nada, nenhum dente, nenhum rolamento, né? E é o que eu falei, gente. Este fio com acabamento mais grosseiro, para usos gerais, né? Então, por exemplo, para uso na cozinha, eu vou usar na cozinha para fatiar verdura, até para cortar carne e tal. É muito provável que esse fio, mesmo sendo mais frágil, entre aspas, do que esse aqui é um fio de 20 graus, sem desbaste de alívio. Esse aqui é um fio que foi feito um desbaste de alívio, então ela está um full flat de cerca de 2 graus, no máximo 3 graus de cada lado, com um microfio de 10 graus. Vocês viram que ela resistiu. E olha, a dureza, volta a insistir, a dureza desse aço, dessa faca. Provavelmente, com certeza abaixo de 52 e provavelmente abaixo de 50 RC de dureza. E, no entanto, cortou a faca sem problema e não perdeu o fio. Eu continuo fazendo meu corte fininho no tomate tranquilamente, e é aquilo que eu falei. Como eu preciso exercer bem menos pressão, e como esse fio ele é mais grosseiro, ele tende a durar mais. Cabral, dá uma explicada aí por que esse fio com acabamento mais grosseiro tende a durar mais do que o fio mais polido. Gente, a grosso modo, tá, numa explicação bem simples, é o seguinte: como esse acabamento mais grosseiro ele cria sulcos microscópicos que são a nível microscópico são bem visíveis, né? Na verdade, o que eu tenho aqui são milhares de microdentes. Eu tenho uma cegueta em menor escala aqui. Então, à medida que este fio vai passando, mesmo por um material como a corda de sisal, vocês veem como o corte ficou limpo, né? Uma corda de sisal pode ser um plástico e tal. Esses dentes vão sofrer abrasão. Só que aí está o detalhe. Eles vão sofrer abrasão e às vezes até pequenos arrancamentos, né? Eu estou falando sempre a nível microscópico, gente, perdão. Até pequenos arrancamentos de material mesmo. Mas isso leva à formação de um novo microdente. Então é como se eu tivesse um serrilhado que, ao sofrer desgaste ou microfratura, ele forma um outro serrilhado ainda menor. Então ele prolonga a vida desse fio. Ao passo que o fio mais polido, ele rola ou ele sofre desgaste abrasivo, ficando um pouco arredondado, e bastou arredondar um pouquinho o fio e você começa a perder a habilidade de corte. Então, por exemplo, para quem tem faca de cozinha, esqueça esse negócio de querer polir muito o fio. Ah, mas você quer dizer que eu não posso usar uma faca de fio polido na cozinha? Não, claro que pode. Mas se você quer ter menos trabalho, deixa um fio com acabamento mais grosseiro. Lixa 150, para se ter uma ideia, ela é mais ou menos o lado fino da Carborundo. Então muita gente fala: Cabral, mas olha, no momento eu queria comprar só uma pedra. Compre só a Carborundo dupla face. Porque vocês estão vendo que um fio acabado numa grana equivalente ao lado fino da Carborundo dupla face tem um desempenho excelente de corte, faz o push cut, tá? Não faz tão bem, gente, tá? Isso é um detalhe importante. Ele não vai fazer tão bem quanto um fio polido, óbvio. Fio polido faz um push cut muito melhor, o push cut melhor. Mas no slice cut, que é a maioria dos cortes que a gente usa no dia a dia, ele tem o fio com acabamento mais grosseiro, tem um desempenho melhor, tá? Então, por exemplo, e é aquilo que eu falei, a grande beleza desse sistema, dessa técnica de desbaste de alívio e microfio, é que você pode modular o fio das suas lâminas de acordo com o que você vai cortar. Ah, não, eu vou cascar muita laranja, vou cortar muita coisa com push cut. Você vai dar um polimento a mais no seu microfio.
Ah, não, eu quero uso na cozinha, preciso cortar mais tempo e eu não quero ficar retocando o fio. Tá, dá um acabamento mais grosseiro no fio. A durabilidade desse fio vai ser aumentada. E é pouca coisa? Gente, na verdade é uma coisa até surpreendente. Um fio mais grosseiro, numa faca dessa, por exemplo, se você der não precisa nem refazer a geometria em geral como eu refiz nessa daqui, não. Basta fazer um pequeno desbaste de alívio de 10 graus no original de fábrica. E aí dá um microfio de 20 com acabamento grosseiro. Olha, por uns testes por alto que eu já andei fazendo e conversando com alguns usuários que entendem um pouquinho disso e usam essa mesma técnica, a durabilidade desse fio com acabamento mais grosseiro, mesmo ângulo, mesmo desbaste de alívio, mesmo ângulo de microfio, apenas muda-se o acabamento do fio. Em vez de você usar um polimento equivalente a uma lixa 600 ou mais alta, você vai usar um acabamento equivalente a uma lixa 150, 160, né, que é o lado fino da carborona, que é cerca de 320. Né? Nós já vimos que a gente corta pela metade em equivalência em termos de lixa d'água. Esse fio vai durar entre 5 e 10 vezes mais. Ou seja, você vai efetuar de 5 a 10 vezes mais cortes com o mesmo fio, mesmo desbaste de alívio, com acabamento mais grosseiro do que se ele tivesse mais polido. Isso, para um usuário, isso é um número bem significativo. Até um usuário que não costuma prestar atenção em detalhes de manutenção de fio, conseguiria perceber essa diferença, porque é uma diferença muito grande. Né? Então, por exemplo, em vez de eu conseguir picar, sei lá, vamos dizer aí, 10 quilos de vagem picadinha numa tábua de madeira, eu picaria 100 quilos antes do meu fio perder a habilidade de corte. Né? Então, esse vídeo é mais para mostrar para os amigos que o sistema não precisa ficar engessado a desbaste de alívio de 10 graus e microfio de 20 e nem a acabamento mais polido nesse microfio. A beleza disso, dessa técnica, é justamente você poder brincar. Igual, por exemplo, nessa faca aqui, eu estou com o desbaste de alívio, se nós podemos dizer isso, é o desbaste primário dela, é o flat dela, está em cerca de 2 a 3 graus. Né? E nele eu apliquei um microfio de 10 graus. É extremo? É extremo. É indicado para esse tipo de faca? Não é indicado para esse tipo de faca. Por quê? Porque a dureza do aço não colabora comigo. Mas mesmo assim, vocês viram, cortou uma corda de sisal, foi numa tábua de plástico, o ideal seria tábua de madeira, mas quem por questões higiênicas fala assim, ah não, Cabral, a madeira ela retém muito resíduo e tal, essas tábuas de polipropileno são mais interessantes e tal, muito bem, mas mesmo assim, você vê que o fio ele não sofreu um dano significativo. Isso aqui é um papel fino, não é nem papel de impressora. Olha lá, ó. Continua cortando muitíssimo bem. E cortando corda de sisal. Uma faquinha que tem 0,1 milímetro no ombro do fio, menos de 52, eu diria até menos de 50 RC de dureza, em aço carbono plano. Esse aço da Tramontina é um aço bom, aço 1070 ou 1075. Pena é a dureza. Um dia eu ainda vou tentar refazer o tratamento e passar uma dessa para 60, 60 e pouco. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem penar, falando no original. Mas o mais importante aqui, gente, é que para os amigos verem que eles não precisam ficar presos aos 10 graus de desbaste de alívio, 20 graus de microfio. Pode brincar com isso. Então, por exemplo, o alívio aqui, como eu já falei, é o do flat, está com 2, 3 graus. Ah, esse fio começou a rolar com muita facilidade. Então tá, vamos tentar aumentar a robustez desse fio. O que você faria, Cabral?
Tá, eu faço um desbaste de alívio então de 5 graus aqui e aplico de novo o meu microfio de 10. Ah, continuou tendo problema de durabilidade, continuou rolando à toa, então tá bom. Em cima do desbaste de alívio de 5 graus que eu já fiz, eu faço um novo de 10 graus e aumento esse microfio para 15. Cabral, continuou rolando, eu tô achando que tá rolando fácil. Tá bom, não tem problema. Em cima daquele desbaste de alívio de 10 graus que eu tinha feito, eu faço um desbaste de alívio de 15 graus. Você fala assim, mas 15 graus não é seu microfio que você deu em cima desse desbaste de alívio de 10 graus? É. Então agora o meu microfio vai passar a ser um desbaste de alívio. E em cima desse microfio de 15, eu vou aplicar um novo microfio de 20. Então agora eu vou ter um microfio de 20 graus e o que era o meu microfio passou a ser um desbaste de alívio, né? Então, cada um dos amigos pode ir testando para a sua lâmina, seja ela qual for, qual é o mínimo de desbaste de alívio e microfio que sua faca vai aceitar. E você pode brincar, por exemplo, eu poderia simplesmente, ao invés de aumentar o desbaste de alívio aqui, aumentar só o ângulo no microfio. Eu já vi no uso, tá? Isso aí, então eu estou falando agora por experiência direta, que 2 graus para essa faca é exagerado, tá? Vocês não viram e não aconteceu aqui, ela não deformou o fio cortando a corda de sisal, tá? Que não é muito fácil. Mas para madeira, se eu forçar isso aqui um pouquinho, ela dá uma empenadazinha até acima um pouco do ombro do fio, porque está muito delgado. Então, mas eu posso brincar, eu posso testar. E qual a beleza? Aço carbono, gente, isso aqui é uma facilidade para afiar. E nem tem muito a ver com a dureza, não. É lógico que essa dureza baixa, em torno de abaixo dos 52, provavelmente até abaixo dos 50, facilita ainda mais. Mas bom, deu um pau na máquina, mas eu já estava concluindo já. Então foi só para mostrar para os amigos que eles não precisam ficar presos à questão do desbaste de alívio de 10 graus e microfio de 20. Pode-se brincar com isso e estabelecer qual a melhor combinação para cada lâmina que os amigos tenham. E outra, vocês não necessariamente precisam refinar o fio, polir mais o fio para ter um bom desempenho. Vocês viram que um fio acabado apenas numa grana equivalente ao lado fino da carboruno tem um excelente desempenho de corte, principalmente se for para ser usado em lâminas de uso na cozinha, por exemplo, tá? Então era só isso, esse recado que eu queria deixar, fazer essa correção, porque de repente eu acho que ficou a imagem de que era um sistema engessado, e não é. A beleza dele é justamente essa, né? Mais uma vez, recomendar, eu não uso muito, mas eu diria que para a maioria dos amigos esse sistema aqui seria superior ao Sharkmaker da Spyder, tá? Muito bom, muito barato. E como vocês estão vendo no caso aqui, nem estou usando as pedras, estou usando lixa numa base de alumínio. E já vão perguntar, mas qual que é o melhor? Esse Edge Pro Apex 2 ou 1? Tanto faz. Cada um tem sua vantagem e desvantagem, mas a qualidade do fio é a mesma em ambos os casos, tá? Então acho que era isso. E desejar aos amigos boas festas de fim de ano e um 2015 com muita saúde para todo mundo. Abraço.